Uma pesquisa da Federação do Comércio Gaúcho aponta queda no número de famílias endividadas em março. O percentual fechou em 68% das famílias com contas em atraso no mês passado, 6 pontos percentuais abaixo do registrado em fevereiro. Mas mesmo com o recuo, o cartão de crédito continua liderando o endividamento. Para analisar a pesquisa, está com a gente o economista da FEComércio, Thales da Costa. Boa noite, seja bem-vindo, Boa Thales. noite, obrigado, Vives. Bom, quero lembrar que se você tem alguma dúvida a respeito do que a gente vai comentar agora, sobre o endividamento das famílias gaúchas, sobre cartão de crédito, enfim, pode mandar sua manifestação pelo 99588-2374, 99588-2374, mensagem de texto pelo WhatsApp. Thales, primeiro vamos entender o seguinte, quais são os motivos para a redução do endividamento? Está todo mundo esperando boas notícias na economia. Isso também já pode ser encarado como um bom sinal? De certa forma, sim. O principal motivo é a recuperação do mercado de trabalho. A gente vê aí as pessoas se ocupando mais e isso faz com que aumente a renda dessas pessoas. Consequentemente, elas vão conseguir honrar suas dívidas, está diminuindo aí o percentual de dívidas que elas vão ter em relação à sua renda. Então, o principal ponto é a questão do mercado de trabalho. Contribui um pouco também a redução da taxa de juros. Sim. Desde o ano passado, a gente já vê a taxa de juros sendo reduzida, está no menor patamar desde o início do Plano Real. Então, isso também tem o seu papel para diminuir o percentual de famílias endividadas aqui no estado. Já dá para dizer, de certa forma, vocês que têm acesso aos números do mercado hoje, que a redução na taxa Selic, essa redução na taxa de juros, está chegando de forma tímida, mesmo que indiretamente às famílias, está dando crédito, por exemplo? A gente percebe que está chegando, ainda é uma forma tímida. A gente vê aí um exemplo, até hoje saiu a notícia, o Banco Central está atuando para que isso ocorra de forma mais célere, né? A gente já discutiu aqui em outros programas até a questão de como a taxa de juros no Brasil é alta, tem um certo oligopólio dos bancos, isso Sim. demora para a redução na taxa de juros chegar no consumidor final. O Banco Central está cumprindo seu papel, tentando outras medidas para que esse crédito se torne mais barato para o consumidor final e venha aí também ajudar na retomada da economia em si. Sim. Agora, é bom lembrar que o próprio endividamento é, às vezes, o principal inimigo da redução da taxa de juros, na medida em que a inadimplência é que acaba atrapalhando. No caso, a inadimplência tem o seu papel negativo. O endividamento por si só, ele não é negativo. A gente precisa, então, avaliar os outros indicadores de inadimplência, um indicador de persistência da inadimplência, se a pessoa vai ou não conseguir pagar aquela dívida atrasada. Então, isso tudo hoje já está num cenário mais confortável, mas é sempre bom ficar de olho para a gente medir a capacidade de consumo aí das famílias. Dever não é problema, viu, gente? Eu devo, não tem problema. Todos nós. O problema é o famoso aquele devo, não nego e pago quando me convém. Sim, né? exatamente. Esse é que é o problema. Isso Dever, acaba... né, todo mundo não tem problema nenhum. O problema é não pagar essa dívida. Bom, mesmo com a diminuição das famílias endividadas, o cartão de crédito, a gente estava comentando aqui, assim como o cheque especial, não é tão comum hoje em dia. A modalidade de crédito mais comum é o cartão, né? O que a gente pode fazer para reduzir esse problema? A gente sabe que as regras mudaram recentemente, onde é possível parcelar, não cair no rotativo, né? Direto. Hoje é a melhor alternativa. Ou eu me lembro de um determinado momento que a gente conversou aqui, uma outra oportunidade, a sugestão de, por exemplo, procurar outras formas de crédito para quitar o cartão, com juros mais agradáveis. Exatamente. O uso do cartão de crédito é que nem o endividamento em si. Ele não é prejudicial. Agora, tu atrasar o cartão de crédito, sim. O cartão de crédito está aí entre as modalidades de endividamento com a taxa de juros mais cara. Uma das ações do Banco Central foi justamente implementar, regulamentar esse parcelamento do rotativo do cartão. Então, tu só cai no rotativo uma vez, depois o banco te oferece uma opção de parcelar, seja via crédito pessoal, que tem uma taxa de juros menor. Então, o cartão de crédito em si é um bom meio de pagamento, meio de dívida. A gente só precisa ficar atento com os atrasos aí e não cair na tentação de ficar pagando o mínimo do cartão de crédito, porque a gente sabe que o restante do valor vai cair no rotativo e a taxa de juros é muito alta. Então, se tem um problema de dívida
atrasada com o cartão de crédito, vale sim buscar outro tipo de crédito, outra modalidade para quitar essa dívida e aí sim parcelar com uma taxa de juros mais baixa. Agora eu vou explorar o teu conhecimento da área do comércio, né? Já que está ligado à FEComércio, a gente está vendo que temos movimentos também dos comerciantes, aliado a determinações do governo, onde, por exemplo, a gente tem a discussão sobre o cartão de débito, né, o quanto a taxa poderia, eu me lembro até do ministro Henrique Meirelles falando sobre isso, uma redução nessa taxa cobrada no cartão de débito, porque o cartão de débito é praticamente uma compra à vista, né, sem esse tempo, esse delay para que você pague a fatura. Vai cair direto na conta. Né? Exatamente. Esse tipo de iniciativa já está seduzindo tanto o comerciante quanto o consumidor, a gente pode imaginar, ou até mesmo a negociação da compra à vista. Porque a gente sabe que tem, no preço à vista, tem ali embutido cartão, enfim, outras taxas. Mas a negociação, eu vou pagar em dinheiro à vista, isso está seduzindo os comerciantes e também os clientes? Sim, nós acreditamos que sim, porque no ano passado, a gente teve uma primeira mudança nessa forma de negociação. Não poderia, até o ano passado, o comerciante não poderia discriminar o preço à vista no cartão e em dinheiro. E isso foi autorizado depois, justamente por conta dessas taxas. Agora, essa questão da cobrança de uma taxa de serviço sobre o uso de cartão de débito, a forma com que é feita praticamente só existe no Brasil. Fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, os bancos eles vendem um pacote daquele serviço e cobram uma taxa fixa, uma mensalidade fixa. Aqui no Brasil, não. A gente tem no cartão de débito um desconto sobre a transação, um percentual. Em todas as transações. Quando a gente vai analisar o que é uma transação de um cartão de débito, é praticamente uma transferência da conta do consumidor para a conta do comerciante. Sim. Então, poderia ser feito um pacote com uma tarifa que mediasse essa transferência. E aí, assim, a taxa sobre o valor da compra incidisse sobre cartão de crédito, que daí tem mais risco de inadimplência, tem um prazo para repassar o recurso para o comerciante. Então, tudo isso tem sido discutido recentemente pelo Banco Central. Ainda não se chegou aí num consenso de quais são as novas modalidades que vão ter, mas o Banco Central vem tomando essas ações e discutindo com os empresários, com os bancos, para estar aí melhorando esse tipo de transação, até mesmo para facilitar e reaquecer a economia via consumo. Dentro do levantamento de vocês, modalidades mais antigas, como o famoso carnê, né, o crediário, diretamente com o lojista ou com o comerciante, ainda é uma opção, tanto para o comerciante, oferecendo uma taxa melhor, né, mais em conta, por exemplo, o cartão ou o crédito em banco, e se a inadimplência não assusta eles nessa modalidade, e se ainda, né, dentro do levantamento de vocês, dá para identificar que o cliente, o consumidor, está usando ainda esse tipo de modalidade. É ainda assim uma modalidade bastante utilizada. A gente vê na pesquisa, o cartão de crédito é o principal meio de tomar dívida e crédito, e o carnê é o segundo principal. Tem aproximadamente 36% das famílias que têm dívidas têm por carnê em loja. Então, ainda é uma modalidade bastante utilizada. Isso vai muito também da questão cultural. A gente cada vez mais está utilizando o cartão de crédito, mas em cidades menores, do interior ou naquela parte da população de baixa renda que não tem um acesso ao crédito diretamente com o banco, uma opção é a utilização do carnê e os lojistas acabam lendo essa conjuntura para o consumidor. Então, é uma opção para ele continuar vendendo além do cartão de crédito. Outro tipo de compra pode ser aquela por impulso, ou até mesmo a de emergência, uma emergência, onde as pessoas procuram o crédito pessoal. Não o cheque especial, mas as financeiras que oferecem crédito pessoal. Esse tipo de modalidade também está entrando nesse levantamento? Ele situa-se ali entre as 5 modalidades mais utilizadas de crédito, o crédito pessoal, mas é mais comum ou para quitar outra dívida, que nem a gente comentou, o crédito pessoal já tem uma taxa de juros menor do que as outras modalidades de crédito, ou para fazer alguma compra ou uma intenção de viagem, alguma coisa mais de médio e longo prazo. De fato, a utilização de cheque especial é a mais realizada pelos consumidores em momentos emergenciais ou de compra por impulso. Muitas vezes, tu
um ajuste do teu fluxo de renda ali, tu quer fazer uma compra agora e ainda não tem aquele recurso, utiliza o cheque especial por alguns dias, tá na mão. Tá na mão com mas cartão, é importante ficar atento que o custo do cheque especial, justamente por ser mais fácil, acaba sendo mais alto as taxas de juros. Então, é preciso também ficar atento aí o quanto tempo vai ficar no cheque especial e se realmente é necessário. É de fato um recurso para ser utilizado de forma emergencial mesmo. Sim. Hoje tu falaste nas 5 principais formas ou modalidades de se ter crédito e, se não pagar, se endividar. Quais são as principais? Aqui a gente listou cartão de crédito. Cartão de crédito, o segundo seriam carnês. Tá. Né? A terceira é crédito pessoal. A quarta é financiamento de veículos. Sim. E aí entra a terceira já de cheque especial. A quinta, desculpa. O famoso papel mesmo, ou hoje em dia tu no próprio cartão. Tem no um próprio limite cartão, no banco. no próprio cartão. Já Muitas vezes utilizou acontece, o saldo, entra no cheque exatamente. especial. Bom, quais são os passos que a gente pode dar aqui, dicas para quitar essa dívida? Uma a gente já adiantou, né? Se tem a possibilidade de tirar um crédito pessoal ou até mesmo, né, um empréstimo onde o juros seja mais em conta, e aqui a gente já vai botar os inimigos, né? Cartão de crédito e o próprio cheque especial, são os grandes inimigos. Tem algumas outras alternativas que a gente pode pensar que eu ainda não visualizei? Sim, essas são as principais, né? Até tomar um crédito mais barato para quitar um crédito mais caro. É interessante sempre pesquisar em vários bancos as modalidades de créditos que eles oferecem e a taxa de juros daquela modalidade. Muitas vezes a gente fica preso apenas ao banco e que a gente tem uma conta e não vai em outros bancos, em outras instituições, mas quando a gente faz essas visitas a outros bancos buscando crédito mais barato, a gente vai ver que tem sim diferenciação de preço do dinheiro. O preço do dinheiro é a taxa de juros. É como qualquer outro produto, como qualquer outro mercado. Tu vai tomar aquele dinheiro emprestado a uma determinada taxa de juros que em determinada instituição pode ser mais barata que outra. Uma opção que tem se popularizado muito e tem sido mais barato que nos bancos tradicionais são as startups financeiras ou as fintechs. Existe já aqui no Brasil umas 3 ou 4 empresas que estão com um tamanho considerável que fazem refinanciamento de dívidas a uma taxa de juros menor do que a tradicionalmente feitas lá no banco, na agência. Ela compra a sua dívida e é um empréstimo normal, ela vai te dar um crédito pessoal, Sim. mas por ser uma instituição mais enxuta, atendimento online, não precisa tanta estrutura, o custo para ela... financeiras, o quanto tem de atendimento, exatamente, espaço físico, exatamente. Mais. Agora, outra opção poderia ser, ou se vocês acabam dentro da pesquisa detalhando ou detectando isso, a renegociação de dívidas. Sim. Né? Não só a renegociação direta com, por exemplo, um lojista, ou entre não receber e receber alguma coisa com prazo maior é melhor. Sim. Ou até mesmo na justiça. É sempre importante tu tentar conversar com o teu credor para chegar no meio termo que seja benéfico para os dois. Muitas vezes a gente percebe que uma dívida mais longa, tu vai analisar os valores, acaba sendo boa parte juros, a pessoa realmente não tem como pagar, chega, conversa lá com o banco ou com o lojista para ver o que pode ser feito. De maneira geral, todos estão abertos a esse tipo de negociação, justamente como tu comentaste, é benéfica para os dois, então vale a pena ir sentar lá, não é necessário ter vergonha. Muitas vezes a gente acaba tomando crédito, cheque especial, porque não precisa conversar com ninguém, tá na mão. Tu pega aquele crédito mais caro e tenta resolver a tua vida. Mas é comum estar endividados, ter dívidas em atraso, ainda mais no momento de crise como a gente está saindo agora. Então vale a pena sentar, conversar, seja com o seu gerente do banco ou com o lojista, falar a verdade, mostrar que tu está tentando regularizar a tua situação e precisa que ele te encontre no meio do caminho para estar quitando a tua dívida. Vou usar aquela frase, se não me engano, acho que é do Dadá Maravilha, né, ex-atacante do Internacional, do Atlético Mineiro. Não tem gol feio. Feio é não fazer gol. Eu vou vou trazer para a economia. Estar endividado não é feio. Feio é não pagar. Exatamente. Então, essa eu acho que é uma opção culturalmente que a gente usa muito pouco. A de sentar na frente, seja de quem for, ou do credor, e dizer o seguinte, eu quero pagar, só que eu estou com um problema em absorver essa dívida nesse momento, essas parcelas. Né? Se a gente puder, por exemplo, prolongar... Diminuir a parcela, a gente renegociar. Sei que vou acabar, no caso do carro, pagando às vezes 1,5 carro,
mas é muito melhor do que não pagar, cair num dispositivo lá de mal pagador, Sim. enfim. Então é isso, gente. Ficar endividado não é feio, feio é não pagar. Exatamente. Né? Bom, Thales, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, e que a gente possa ter essa sequência aí, junto à pesquisa da FEComércio. Claro. Espero que os números comecem a melhorar. Sim. E que cada vez menos a gente fique menos endividado, né? Às vezes é impossível não ficar, mas que fique menos e consiga Claro. pagar. Agradeço o convite e a gente fica à disposição aí para futuras conversas. Muito obrigado, Thales. Um grande abraço.